Olá, muito bom dia. Aqui é o professor Henrique Littaif, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa revisão. Esse material de matemática para o assunto de trigonometria. O objetivo é revisar toda a parte de trigonometria a partir de ciclo trigonométrico, as identidades trigonométricas e, é claro, a equação fundamental da trigonometria. Isso aqui termina na parte de números complexos, também a forma trigonométrica de números complexos e também as relações que existem. É necessário para essa aula que, pelo amor de Deus, vocês entendam o básico de trigonometria nos triângulos retângulos. Caso não saibam fazer isso, por favor, revisem a aula do professor Henrique Littaif que aparece aqui no canal, mas aprenda lá que é trigonometria dos triângulos retângulos. Então, vamos estudar para a vida melhorar, tá bem? Quando a gente fala de trigonometria, a gente já entende o que significa graus dentro do sistema trigonométrico. Por exemplo, se nós colocarmos uma escada apoiada numa parede, nós podemos dizer que ela tem um ângulo, digamos que seja de 30 graus. E nós podemos expressar esse ângulo na unidade de graus. Mas, quando nós expressamos trigonometria, nós sempre devemos expressar as medidas de ângulo dentro do ciclo trigonométrico. E quando eu falo dentro do ciclo trigonométrico, significa que eu vou pegar aqui, deixa eu só tentar fazer uma linha bem bonitinha aqui. Vou pegar aqui. Digamos que eu pego esse ângulo, e dentro desse ângulo aqui, em relação ao eixo, obviamente, quando a gente fala de eixo trigonométrico, a gente vai sempre relacionar porque a gente já conhece do eixo cartesiano, dos eixos das ordenadas, dos eixos das abscissas, eixo x e eixo y. E aqui vai ser 30 graus. Mas, além dessa linguagem de graus, nós vamos utilizar uma outra linguagem que é relacionada a círculos, que é denominada radianos. E a expressão, agora, nós não vamos dar o que nós chamamos de graus, nós vamos chamar de arco em radianos. E esse arco em radianos, nós vamos fazer uma conversão de graus para radianos da seguinte forma. Pi radianos equivale a 180 graus. E a partir dela, nós vamos fazer todas as outras. Como? Bom, só para colocar como exemplo, eu vou colocar aqui exemplo número 1, esse ângulo que eu dei. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Em radianos, equivale a quanto? Vou chamar isso aqui de ângulo alfa. Como é que se faz o cálculo? Pi radianos equivale a 180 graus. Então, se eu tenho 30 graus, eu tenho x radianos. Isso aqui vai ser igual a quanto? 30π sobre 180. Naturalmente, embora eu possa fazer a divisão direta, eu vou trabalhar com forma de fração, é mais chique, né? Então, vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar π sobre 6 radianos. Isso, ou seja, esse ângulo de 30 graus equivale, na prática, a π sobre 6 radianos. E, a partir desses ângulos aqui, nós podemos fazer a conversão para todos eles dentro do ciclo trigonométrico. Como? Para a gente entender isso, vamos entender um fator muito interessante. Um negócio chamado arco trigonométrico. Quando nós colocamos os ângulos, e quando nós estudamos os ângulos dentro de trigonometria dos triângulos retângulos, nós trabalhamos com o que nós chamamos de ângulos notáveis, que são aqueles ângulos de 30, 45, 60 graus, 90 graus, que nós já falamos algumas vezes. Só que eu gostaria de mostrar para vocês agora como expressar esses ângulos dentro do ciclo trigonométrico. Vamos lá. Então, nós temos aqui dentro do ciclo trigonométrico, olha que perfeito nessa circunferência. O que? Eixo X, eixo Y. O eixo trigonométrico, senhores, ele começa aqui no zero. E ele é lido, pelo menos na forma tradicional, ele é lido no sentido anti-horário. Então, aqui é zero, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus, e aqui é 360 graus. Então, quando você se move desse ponto aqui, 0, 0, nesse sentido, você está dando uma volta dentro do ciclo trigonométrico. Uma coisa bem simples, tá bom? Tá, mas além dessas medidas em graus, como eu já falei anteriormente, nós vamos também, e na maioria das vezes vamos fazê-las assim, expressar essas medidas em radianos. No caso aqui, eu vou pular a parte da regra de 3, tá? Mas vocês já sabem, π equivale
Pi radianos equivale a 180 graus, e depois você faz a conversão. 0 graus em radianos vai ficar 0. Muito legal, né? 90 graus vai ficar π sobre 2. 180 graus, π radianos. 270 graus, 3π sobre 2 radianos. E 360 graus, óbvio, é 2π. Então, nós aprendemos que se π equivale a 180 graus, 2π equivale a uma volta completa. A partir disso, nós podemos escrever dessas medidas fundamentais o que nós chamamos de arcos côngruos. Mas nós devemos lembrar de um detalhe aqui. Vamos lá. Para a gente entender o que é arco côngruo, a gente tem que entender primeiro dos ângulos fundamentais, tá bom? Por exemplo, se eu colocar esse ângulo aqui, eu colocar esse círculo trigonométrico, eu posso colocar aqui de novo, e aqui, vamos fazer mais rápido dessa vez. YX. E aqui eu tenho um ângulo, que é de quanto? Esse ângulo é de 30 graus, que nós chamamos de quanto? De π sobre 6 radianos. Alguma dúvida? Beleza aqui. A partir dessas medidas, por que ele é 30 graus? Ele é 30 graus, meus queridos amigos, porque se você contar aqui do zero até esse ponto aqui, vai dar 30 graus. Arcos côngruos, dentro do ciclo trigonométrico, são arcos que têm a mesma medida, porque côngruo significa mesma medida. Mesma medida, pega a régua da mesma medida, entendido? Então, quais são esses ângulos? Esse ângulo e esse ângulo. Porque todos esses ângulos aqui, se você medir daqui para cá, por exemplo, aqui, se você medir para cá, vai dar quanto? 30 graus. Daqui para cá, quanto? 30 graus. Daqui para cá, quanto? Vai ser 30 graus. Eles são côngruos nesse sentido. Mas, dependendo do ponto que eles se encontram dentro do ciclo trigonométrico, ele vai ter um valor distinto. Eu coloquei aqui π sobre 6. Mas antes de explicar quais são os arcos côngruos de π sobre 6, eu vou fazer uma fórmula geral para que vocês possam entendê-los. Eu queria que apenas nesse momento vocês entendessem que eles são côngruos, porque quando você designa os quadrantes dentro do ciclo trigonométrico, você percebe que eles têm a mesma medida. No entanto, para a gente entender isso, a gente precisa aprofundar um pouco mais a leitura do ciclo trigonométrico. Vamos lá? Regra do goleiro Bruno? Por partes. Antes de explicar em mais detalhes isso, nós vamos lá. Como ler o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico, como eu já falei aqui anteriormente, ele é uma circunferência. E dentro de circunferência eu tenho esses ângulos básicos. Quais são os ângulos fundamentais? O ciclo trigonométrico é sempre lido no sentido anti-horário, onde o primeiro ângulo aqui é quanto? 0. Aqui é quanto? π sobre 2. A partir de agora, nós vamos utilizar radianos, tá? Nós já sabemos que existe uma conversão de graus para radianos, mas não esqueça que dentro das provas de vestibulares e concursos é tudo baseado em radianos, obviamente. É π sobre 2, aqui é quanto? 180, que é π. Aqui é quanto? 3π sobre 2, e aqui é 2π. Beleza? Isso aqui se chama primeiro quadrante. Isso aqui se chama segundo quadrante. Isso aqui se chama terceiro quadrante. E aqui se chama quarto quadrante. Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Que ângulo é esse aqui? No primeiro quadrante, todo ângulo é chamado de alfa. No segundo quadrante, quanto que ele vale? Π menos alfa. No terceiro quadrante, π mais alfa. É porque, como todas as medidas valem alfa, aqui, como eu tenho π para cá, π menos alfa. Para cá, quanto? Π mais alfa. E adivinha, quanto que vai ser aqui? 2π menos alfa. Tá, Henrique, como é que funciona isso? Exemplo. Tirou print aqui, pessoal? Escreveram aqui? Beleza. Vai anotando, tá bom? Maria Fernanda Brandão, você anotou tudo, querida? Cristóstomos? Crisóstomos, entendido? É a mesma coisa aqui. Exemplo 1. Escreva
os arcos côngruos de 30 graus. Tá bom. Primeiro lugar, 30 graus é quanto? 30 graus em radianos é igual a quanto? É igual a π sobre 6 radianos. Lembra aquela regra de 3? Π radianos equivale a 180 graus. 30 graus equivale a x, faz a regra. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Vamos escrever os arcos côngruos. Passo número 1, desenho o ciclo trigonométrico. Pronto, já está desenhado. Vamos estabelecer aqui, colocar aqui y, x. Beleza, aqui. Que ângulo é esse? Arco côngruo, primeiro quadrante. Vamos lá, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante está aqui o ângulo, π sobre 6, que é 30 graus. Quais são os outros arcos côngruos? Esse cara e esse cara. Quanto que vale no segundo quadrante? Falem para mim, por favor. Fala. Π menos alfa. No terceiro quadrante, π mais alfa. E no quarto quadrante, vamos calcular? No segundo quadrante, vamos lá fazer aqui. Segundo quadrante vai ficar como? Vai ficar π menos alfa. Qual é o ângulo alfa? O ângulo alfa é o ângulo relativo ao primeiro quadrante. O ângulo alfa é o ângulo relativo ao primeiro quadrante. O ângulo alfa é o ângulo relativo sempre ao primeiro quadrante. A análise é sempre feita a partir do primeiro quadrante e depois você faz todos os outros. De novo, a análise é sempre feita a partir do primeiro quadrante e depois você faz todos os outros. Entendeu? É feita voltando, né? Então é quanto? Π menos alfa, que é π menos π sobre 6. Isso aqui, fazendo o cálculo, vai dar quanto? Aqui é 6 vezes 1, 6, menos π, vai ficar quanto? 5π sobre 6. Então, aqui no segundo quadrante, vale quanto? 5π sobre 6. Alguma dúvida? No terceiro quadrante, quanto que vale o ângulo? Vale π mais alfa. Então, vai ser quanto? π mais π sobre 6. Quanto que vai dar isso daqui? 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. Vai ficar quanto? 7π sobre 6. Então, aqui vale quanto? 7π sobre 6. Quarto quadrante. Vai ser igual a quanto? A fórmula vai ser o quê? 2π, que eu já falei aqui, né? 2π menos alfa. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 2π menos alfa, que é π sobre 6. Lembre-se, o alfa é o ângulo de referência. É o ângulo que você escreve para o primeiro quadrante. Isso aqui vai ser igual a quanto? 6 vezes 2, 12. 12 menos 1. Vai ficar 11π sobre 6. Então, terminei aqui. Quais são os arcos côngruos de π sobre 6? Os arcos côngruos de π sobre 6 são 5π sobre 6 no segundo quadrante, 7π sobre 6 no terceiro quadrante e 11π sobre 6 no quarto quadrante. Lembre-se, eles são côngruos porque esses arcos eles têm a mesma medida. Se tu medir daqui para cá, quanto que vai dar? Π sobre 6. Daqui para cá vai dar quanto? Π sobre 6. Daqui para cá vai ser quanto? Π sobre 6. Daqui para cá vai ser quanto? Π sobre 6. Mas, matematicamente, você tem que nomeá-los, baseado nessa regra que eu estou ensinando agora. Ficou claro aqui, Maria? Bora fazer mais uma, só para, como diz o cara da tatuagem, fixar, tá bom? Já escreva os arcos côngruos de 45 graus. Vamos lá fazer? O primeiro lugar que eu faço é transformar esses 45 graus em radianos, né? Π radianos equivale a quanto? Equivale a
180 graus. Então, se eu tenho 45 graus, isso equivale a x. X é 45 π sobre 180. X é igual, divide por 45 em cima e embaixo, vai ficar quanto? Π sobre 4 radianos. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Esse aqui foi o passo número 1, né? O passo número 2 é escrever o ciclo trigonométrico propriamente dito. Escrevendo aqui o ciclo trigonométrico, tudo bacana. Colocar aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Beleza. 45 graus, que é π radiano, sempre no primeiro quadrante, né? Vai ficar quanto? Π sobre 4. Que ângulo é esse? Vamos lá. Não esquece que aqui é 0. Aqui é quanto? Coloca as referências, tá bom? Aqui é π sobre 2, aqui é π. Aqui é quanto? 3π sobre 2, aqui é 2π. Todo mundo enxergou? Todo mundo viu? Beleza. No segundo quadrante, quanto que vale? Fala, π menos alfa. No terceiro quadrante, quanto que vale? Π mais alfa. E no quarto quadrante, vale quanto? 2π menos alfa. Vamos calcular? Aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Agora, no segundo quadrante, quanto que vale? Segundo quadrante vai ficar como? Π menos alfa. Vai ser π menos o alfa, que é quanto? Π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 vezes 1 é 4, menos 1, 3. 3π sobre 4. Então, no segundo quadrante, que ângulo é esse? Esse ângulo é o 3π sobre 4. Respira. Terceiro quadrante agora. Com o tempo, você vai fazer isso aqui de cabeça, não se preocupe, não. No terceiro quadrante, vai ser igual a quanto? Vai ser π mais alfa, que a gente falou aqui. Então, vai ficar quanto? Π mais π sobre 4. Esse aqui vai ser igual a quanto? 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5, 5π sobre 4. Tá aqui. 5π sobre 4. No quarto quadrante agora. Vai ficar 2π menos alfa, que é 2π menos alfa, que é π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Vai ser igual a 7π sobre 4. Então, não é muito complicado, na verdade. É só relacionar e aprender a usar para cada caso. Tá bem? Alguma dúvida no que eu falei? A questão é que esses ângulos que eu expliquei e esses ângulos que eu coloquei para vocês são ângulos relativos ao que nós chamamos, Maria, de primeira volta. Lembre-se que de 0 até 360 é a primeira volta. Se eu falar, por exemplo, 800 graus, aí tu falar assim, Henrique, eu não sei onde vai parar exatamente. Eu sei que é mais de uma volta. Por que tu está falando isso? Porque quando nós escrevemos o ciclo trigonométrico, nós temos que fazer a chamada primeira determinação positiva de um ângulo. O que significa isso? Antes de explicar esse assunto, que é a primeira determinação positiva de um ângulo, que eu tenho que ensinar para vocês, deixa eu me desenhar aqui a circunferência trigonométrica de novo. Cara, muito legal esse programa. Olha, desenha tudinho para mim. Olha. É a prova de caboquice isso daqui, né? Aqui é, de novo, aqui é 0, aqui é quanto? Π sobre 2, aqui é quanto? Π, aqui é 2π, 3π sobre 2, e claro que é 2π. Então, quando você sai daqui, né? Você anda até aqui. Quanto você andou? Aí tu fala, 360 graus, ou 2π. Andou uma, andou duas vezes. Quanto você andou? Aí tu fala, duas vezes 360 graus. Andou mais uma volta, 3 vezes 360 graus. Tu entendeste a ideia? Então, quando você acha a primeira determinação positiva de um ângulo qualquer, você tem que descobrir onde você parou quando você percorre o ciclo trigonométrico. Vamos aprender a fazer isso? É bem fácil. Primeiro vamos fazer com graus, depois a gente faz com radianos, que é mais chique, né?
Escreva. Escreva a primeira determinação positiva do ângulo de 1140 graus. Tenho quase certeza que é isso. Para a gente achar a primeira determinação positiva, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, 1140 graus é maior que 360, óbvio. Significa que ele andou mais de uma volta aqui dentro da circunferência. A gente tem que descobrir onde ele parou. Como é que eu faço? Passo número 1. Você vai pegar esse 1140 e dividir por 360 graus, porque 360 graus é uma volta, tá? Por 2 não, porque 2 dá 720, por 3. Por 3, né? 360 vezes 3. É, isso aqui. Multiplica por 3, vai ficar quanto? Fazendo de cabeça aqui, deu 1080, tá bom? Aí eu vou subtrair 1140 de 1080. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0, 14 menos 8, 6, vai ficar 0. Então aqui sobrou quanto? O resto? 60 graus. Continuo fazendo? Não, porque 60 graus é menor do que 360. Então, o que significa isso daqui? Escrevam aí, por favor. Esses 1140 graus significam 3 voltas de 360 graus mais 60 graus. Então, o que significa isso? Que nosso amigo andou 1, 2, 3 voltas e andou até para onde? Até aqui. Até parar nos 60 graus. Então, o que significa isso? Significa que, olha só, que o ângulo de 1140 graus, na verdade, tem a mesma medida do ângulo de 60 graus. Anotem, por favor. Isso mesmo, Paulo. São 3 voltas e mais 60 graus. E, portanto, tu faz a medida e escreve a medida equivalente dele, tá bom? Fica mais interessante quando é em radianos direto, que eu vou ensinar um método para vocês, tá bom? Não pirem, é bem fácil. É bem fácil, na verdade. Aliás, trigonometria é fácil. Escreva a primeira determinação positiva perdão, do ângulo não, do arco, de 19π/3, tá bom? Tá bom? 2π radianos equivale a quanto? Equivale a uma volta. Ficou claro? Se eu escrever esse número aqui, olha, 6π/2. Desculpa. Tu já vai? 6π/3. Que número é esse? Fala. Henrique, isso aí é 2π. Fala. 3 dividido por 2, por 3, menino. É 2. Então isso aqui é quanto? 2π. Beleza? Esse ângulo aqui, se eu escrever assim, é... Tchau, querido. 12π/2.
Isso aqui equivale a quanto? Mas só que 6π são 3 vezes 2π, ou seja, são 3 voltas. Vocês estão entendendo o pulo do gato? Todas as vezes que você escreve os ângulos em números pares, significam voltas. 4π são quantas voltas? Uma volta. Maria, olha para mim. Uma volta é 2π. 4π é quanto? Obrigado. 18π, Maria, são quantas voltas? Divide por 2. 9 voltas. Vocês estão entendendo a ideia? Todas as vezes que você escreve o ângulo em número par, você consegue o número de voltas. Tá, Henrique, por que está contando essa historinha? Porque para eu descobrir essa primeira determinação positiva aqui, tem uma maneira bem direta de fazê-la. Funciona assim, olha, presta atenção, olha para mim. 19π sobre 3. 19π sobre 3 é óbvio, é maior do que 2π. Tranquilo? Significa que é mais de uma volta, beleza? Tá, o que eu faço agora? Eu tenho que transformar isso daqui no número par. Como é que eu faço? Eu vou escrever assim, olha, 18π sobre 3 mais π sobre 3. Por quê? Porque 18π sobre 3 mais π sobre 3 vai dar 19π sobre 3. E quando eu divido 18π sobre 3, vai dar quanto isso daqui? 6. Vai dar quanto? 6π mais π sobre 3. E o que é 6π? É o quê? 3 vezes 2π mais π sobre 3. O que significa isso aqui dentro do ciclo trigonométrico? Significa que o nosso amigo ele deu o quê? Ele deu 3 voltas, uma, duas, 3 voltas de 2π e andou até quanto? Até aqui. Até o π sobre 3. Legal, não é verdade? Alguma dúvida? Perfeito. Perfeito. Ficou claro aqui que eu escrevi, que eu falei? Tá bom. A questão é que todos esses ângulos. Só um minuto rapidinho, meninos. Por favor. Uhum. Sei. Não nada depois. Então vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 6π mais π sobre 3, ou seja, ele andou π sobre 3. Mas todos esses ângulos que eu passei para ti são chamados ângulos positivos. É a chamada determinação positiva. Além dessa determinação positiva, eu posso ter ângulos negativos, que é no sentido contrário. Vamos lá. Cuidado. Sentido horário. São chamados ângulos menos alfa. Entendido? Aqui valores de y, aqui valores de x. Como eu já falei anteriormente para você, os ângulos, quando você faz a leitura, aqui é quanto 0, aqui é quanto π sobre 2, aqui é quanto π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π óbvio. Quando você anda daqui para cá, quanto que vale esse ângulo? Fala, alfa. Quando você anda nesse sentido, no sentido anti-horário, sabe quanto que ele vale? Menos alfa. Ficou claro? E para descobrir o valor desses ângulos menos alfa, você vai ter que somar com 360 graus. Vou fazer uma coisa óbvia aqui. Alfa igual a quanto? Menos 30 graus. O que significa menos 30 graus?
E você andou no sentido horário 30 graus. Ponto final. Entendido? Então, Jennifer, se você andou aqui, olha só, aqui menos 30 graus, que ângulo esse é, na verdade? Porque quando tu escreve um ângulo, tu tem que escrever a primeira determinação positiva desse ângulo. Menos 30 graus, quanto que vai ser? Subtrai de 360. Como é que eu faço? Mentira, tô brincando, tá? Para descobrir a primeira determinação positiva de um ângulo, basta somar com 360, tá bom? Pode fazer de cabeça? 330. Já, exemplo A. Vamos ter que expressar isso daqui. Christian, duvida que eu jogue esse negócio na parede? Pode estudar. Já, aqui, olha. Alfa igual a menos 45 graus. O que significa menos 45 graus? Que está aqui 360, né? Ele andou 45 graus no sentido contrário. Menos 45. Que ângulo esse é na prática? Basta somar com 360. Vai ficar menos 45. Vai ficar quanto aqui? Vai ficar 315 graus. Alguma dúvida? Isso é fácil. Isso é fácil. Mas se for esse ângulo aqui, B, escreva a primeira determinação positiva do ângulo de alfa igual a menos 400 graus. Só um minuto, por favor. Meu Deus do céu. Desculpe-me, só um minuto, tá? Tá. Escreva a primeira determinação
positiva do ângulo de menos 400 graus. Primeira coisa, para você descobrir, 400 graus é maior do que 360. Óbvio, você basta, no caso aqui desses 400 graus, basta você colocá-lo, dividir por 360, óbvio, né? Vai ficar 400 dividido por 360, vai ficar quanto? Vai ficar 1. Aqui vai ficar quanto? 360, vai ficar 40 graus. No caso, menos 40 graus, entendido? Então, o que significa isso? Que o nosso amigo aqui, ele andou 400 graus, ele andou 360 e mais 40 graus no sentido contrário. Então, ele parou quanto? Aqui nessa posição, menos 40 graus. Mas não esqueça que a pergunta do problema é: qual é a primeira determinação positiva desse ângulo? Como eu já sei a posição que ele se encontra, basta somar isso aqui com 360, menos 40, mais 360. Significa o quê? Que esse ângulo é 360 menos 40, isso aqui vai ser igual a 320 graus. Moleza, na verdade? Isso aqui é tranquilo, bem bacana, muito fácil. Alguma dúvida? Perfeito. Só um minuto, por favor. Olha só. Seno e cosseno de um arco. Isso aqui já é parte de aplicação dos valores de seno e cosseno que existem dentro de um arco trigonométrico. Antes de explicar essa parte, nós temos que relembrar os ângulos fundamentais, os ângulos notáveis, perdão. Os ângulos notáveis nós aprendemos dentro da trigonometria de triângulo retângulo, né? Vamos colocá-los aqui. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. E a partir de agora, por uma questão de organização, vamos chamá-los de π sobre 6, de π sobre 4 e de π sobre 3, segundo as regras que eu já ensinei anteriormente a vocês. Vamos fazer agora, portanto, a tabela dos ângulos notáveis que nós podemos fazer deles. Então vamos lá. 30 graus, π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. E 60 graus, π sobre 3. E baseado nisso, eu posso fazer. Deixa eu ajeitar aqui. A tabela dos ângulos de seno, cosseno e tangente desses ângulos. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz em que não é 1. Gostou? A tangente, conforme nós já estudamos lá na nossa nona série, é a divisão de seno pelo cosseno. Portanto, quanto vai ser a tangente de 30 graus? Ou seja, a tangente de π sobre 6. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai dar 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 é raiz de 3. Então, nós temos aqui a tabela dos ângulos notáveis. Essa tabela ela é importante e, de modo geral, ela não é dada nos concursos, tá bem? Então, tem que saber montar.
Muito bem. Dito isso daqui, colocando, vamos relacionar ao ângulo que eu estou falando, tá bom? Já anotado? Tira em print? Já está tudo ok. Agora, como é que se aplica isso dentro de um arco trigonométrico? O arco trigonométrico, ele tem o que nós chamamos de variação de sinal dentro dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Variação de sinal. Em um arco trigonométrico. Como vocês sabem, dentro do ciclo trigonométrico, eu tenho o eixo das. Eu expliquei várias vezes. Eixo das ordenadas e o eixo X é o eixo das abscissas. Ordenadas e abscissas. Em termos puramente matemáticos, esses eixos das ordenadas é chamado eixo do seno. E os eixos das abscissas é chamado do eixo dos cossenos. O ciclo trigonométrico, ele é um que nós chamamos de sistema unitário de eixos. Aqui é zero. E quando você pega uma régua imaginária e mede deste ponto até este ponto, ele vale quanto? Ele vale 1, tá bom? Quando você mede deste ponto até este ponto, ele vale quanto? 1. Eu estou falando da medida do arco trigonométrico. Consequentemente, quanto que vale deste ponto até aqui? Eixo X, né? Para cá é positivo, para cá é o quê? Negativo. Então vale quanto aqui? Vale menos 1. E aqui é a mesma coisa, dos eixos das ordenadas. Aqui é 0 e aqui é quanto? Aqui é vale menos 1. Quando eu escrevo, por exemplo, que o ângulo, digamos aqui eu tenho 30 graus. Que não é 30 graus, a gente chama, né? A gente chama π sobre 6 radianos. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Quanto para o eixo dos senos. Quando você pega, deixa eu me explicar, de onde a gente tira aqui esses valores de ângulos notáveis aqui que a gente já colocou aqui. Quando a gente pega uma régua, essa régua imaginária, régua da trigonometria, porque a régua da trigonometria é uma régua que vale de 0 até 1, acabou. Dentro dessa régua da trigonometria, quando você pega deste ponto aqui e mede até aqui, sabe quanto vai dar? Aqui, olha, vai dar 1 sobre 2. É por isso que o seno de 30 graus, o seno de π sobre 6, é 1 sobre 2. Porque se você pegar a régua imaginária e medir do zero até o ponto que ele bate no eixo X, que é o eixo das ordenadas, vai dar quanto? 1 sobre 2. É uma medida. Respira. O outro, que é o cosseno de 60 graus, que é o cosseno daqui que a gente está falando, que é o cosseno de π sobre 6, se você pegar essa régua imaginária e medir deste ponto até este ponto aqui, vai dar 0,86 aproximadamente. Que nós escrevemos, sabe como? Da forma raiz de 3 sobre 2. Então, essas medidas que eu estou ensinando para vocês, na verdade, são medidas de uma régua imaginária. E, portanto, Maria e Maria, quando você coloca os ângulos de simetria, quais são os ângulos de simetria que eu ensinei para vocês? Π menos alfa, aqui vale quanto? Π mais alfa, e aqui vale quanto? Vale 2π menos alfa. Os valores de seno e cosseno vão ser os mesmos, mas o do sinal. Porque no primeiro quadrante, agora presta atenção, não pisca, tá? No primeiro quadrante, eu tenho o quê? Eu tenho cosseno positivo e o seno positivo. Então, no primeiro quadrante, todo mundo é o quê? Positivo. Não esqueça que esse par ordenado sempre se escreve assim, tá? Cosseno e depois o seno, respectivamente. X, Y. Do jeito que a gente aprendeu desde a nona série. No segundo quadrante. No segundo quadrante, o que eu tenho? Eu tenho cosseno negativo e o seno positivo. Então, vai ficar como aqui? Negativo e positivo. No terceiro quadrante, o que eu tenho? Cosseno. Por favor, sempre na ordem, tá? Cosseno, seno. Cosseno negativo e seno negativo. Então, no terceiro quadrante, os dois são o quê? Negativo.
E no quarto quadrante, finalmente, eu tenho cosseno positivo e seno negativo. Positivo e negativo. Tudo bem? Então, quando eu vou escrever esses valores de seno e cosseno, eu tenho que levar em consideração esses eixos, olha o nome, eixos de simetria. Porque simetria são valores que têm a mesma medida, mesmo valor e módulo, mas muda o sinal na prática, né? Dependendo do quadrante que ele se encontra. Vamos reescrever isso daqui utilizando esse mesmo ângulo que nós já aprendemos aqui? Vamos lá, senão vai ficar muito poluído aqui. Escreva os eixos de simetria de alfa igual a π sobre 6. Com os valores de seno e cosseno. Meu Deus. Aqui eixo dos cossenos e aqui eixo dos senos. Já, como é que eu ensinei mesmo? Aqui é o ângulo alfa, primeiro quadrante, π sobre 6 no caso, né? Aqui vale quanto? Fala, π menos alfa. Vou colocar aqui, π menos alfa. Π menos π sobre 6, que vai dar quanto? 5π sobre 6. Aqui vale quanto? Π mais alfa. Π mais π sobre 6. Esse aqui é 6, 7. 7π sobre 6. E aqui vale quanto? 2π menos alfa, que é 12, vai dar 11π sobre 6. Então, relembrando, aqui no primeiro quadrante, o que eu tenho? Cosseno positivo, seno positivo. No segundo quadrante, cosseno negativo, seno positivo. No terceiro quadrante, todo mundo negativo. E no quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Você entendeu isso aqui, Maria? No primeiro quadrante... Hã? No primeiro quadrante, quanto que vale o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. E o seno vale quanto? 1 sobre 2, respectivamente. No primeiro quadrante. No segundo quadrante, quanto que vai valer o seno e o cosseno? No terceiro quadrante, quanto que vai valer o seno e o cosseno? Aí tu responde a mesma coisa, Henrique, porque é o mesmo ângulo. Mas muda o sinal. Então, no segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, vai ficar quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o seno? Positivo. Então, vai ficar mais meia. Porque tem a mesma medida, obviamente. No terceiro quadrante, quanto que é o cosseno? Menos raiz de 3 sobre 2. E o seno vale quanto? Menos 1 sobre 2. No quarto quadrante, o ângulo é 11π sobre 6. Quanto que é o cosseno? Positivo, cosseno é positivo, raiz de 3 sobre 2. E quanto que vale o seno? Menos meio. Isso é como se fosse uma identidade, pessoal. Por isso que mais tarde a gente vai usar esse nome identidade. Porque essa união de cosseno positivo, seno negativo, por exemplo, só existe no quarto quadrante. Se os dois forem negativos, o cosseno e o seno, terceiro quadrante. Se um for positivo, um negativo, o cosseno negativo e o seno positivo, significa segundo quadrante. E se finalmente, se os dois forem positivos, significa que é primeiro quadrante. Ou seja, dependendo do sinal do cosseno e do seno, nós sabemos o quadrante. E também o contrário, nós podemos saber a partir do ângulo o valor do seno e do cosseno. Não é que é legal? Isso é muito, muito legal. Um pequeno detalhe aqui. Excelente pergunta, Maria. Excelente pergunta. A Maria perguntou agora há pouco que aqui é 1, né? Aqui vale quanto? Menos 1. Aqui é 1, quanto? Menos 1. Então, Henrique, a Maria perguntou de mim agora há pouco. Os valores de seno e cosseno nunca vão passar desse intervalo de menos 1 até 1? Sim, inclusive isso é uma característica da definição de seno e de cosseno. Quando você, lembrete,
Lembrete. Os valores de cosseno de x são sempre compreendidos entre 1 e menos 1. E o seno de x sempre são compreendidos entre menos 1 e 1. Ou seja, compreendido significa que inclui o menos 1 e 1 e não podem ser nem maiores nem menores do que isso. Ficou claro o que eu escrevi? Beleza. Só um minuto, por favor. Alguma dúvida? Beleza, beleza. Vamos fazer mais uma, só para a gente poder fixar, por favor. Eu vou querer escrever os ângulos. Vamos lá. Exercício 2. Marcela, pode receber aí, por favor? Ele vai te dizer o valor. Bom dia. Bora fazer? Passo número 1, vamos desenhar o ciclo trigonométrico, né? Π sobre 3 está aqui, né? Quanto que vale aqui mesmo o ângulo? Vale π menos... Aqui vale quanto? Π mais alfa. E aqui vale quanto? Aqui vai ser igual a quanto? Ei, Júnior, eu vou mandar para ti então, tá? Tá bom? Quanto que deu? Tá bom. Tem não. Bom dia. Então aqui vale quanto? Π menos alfa. Vai ficar π menos π sobre 3. Aqui 3 vezes 1 vai ficar 2π sobre 3. Aqui vai ser igual a quanto? Aqui vai ficar π mais π sobre 3. 3, 4. 4π sobre 3. E finalmente aqui vai ficar 2π menos π sobre 3. Que vai ser 3 vezes 2, 6, 5. Vai ficar 3 vezes 2, 6, 5. 5π sobre 3. Alguma dúvida aqui? Beleza. De cabeça, por favor, Maria. Quais são os valores de seno e cosseno para π sobre 3, ou seja, 60 graus? Tem que ser que nem mulher católica, tá? Verifica a tabelinha aqui. Vamos lá. Cosseno. Vai ficar como aqui? 1 sobre 2 e... Aqui, cosseno. 1 sobre 2. E o seno? Raiz de 3 sobre 2. Sempre nessa ordem, tá? Lembrem-se, por favor, no primeiro quadrante eu tenho cosseno positivo e seno positivo. No segundo quadrante, cosseno negativo e seno positivo. Lembra do eixo, tá, Maria? Por favor, pelo amor de Deus. No terceiro quadrante, cosseno negativo e seno negativo. E, finalmente, no quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Muito bem, vamos colocar os valores? No segundo quadrante, quanto que é o cosseno de 2π sobre 3? Fala. Menos 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. No terceiro quadrante, quanto vai ficar? Menos 1 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, 5π sobre 3, isso aqui vai ser igual a quanto? 1 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza, pessoal. Então é isso.
É bem simples, é bem fácil de lembrar. Para encerrar nossa aula, pelo menos essa primeira parte da nossa aula, vamos lembrar, além dos ângulos notáveis, nós temos que lembrar desses outros ângulos aqui. Dentro do ciclo trigonométrico, como eu já falei, nós podemos relacionar esses valores aqui, né? Valores de cosseno e valores de seno, conforme nós já falamos anteriormente. E tem esses ângulos aqui. Quais são eles? Zero, aqui é quanto? Π sobre 2, que é 90 graus. Aqui é π, 180 graus. Aqui é 270 graus, que é quanto? Muito bem. E aqui é quanto? 2π. Apenas relembrando que aqui é quanto? Zero, aqui vale quanto? 1. Aqui vale quanto? 1. Aqui vale quanto? Menos 1. Aqui vale quanto? Menos 1. Alguma dúvida? Vamos fazer aqui uma tabelinha? Vamos fazer uma tabela de cosseno e... Que diabo é isso? Cosseno e de seno desses ângulos aqui. Merda. Ah, desculpa, não pode falar merda. Zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá bom? É bem simples essa tabela aqui mesmo. Vamos lá. Quanto que é o seno de zero? Zero tá aqui, olha. Seno de zero joga pro seno. Vale quanto? Fala. Zero. Maria, fala. Quanto que é o cosseno de zero? Cosseno de zero tá aqui, ó. Tá aqui, zero, tá aqui o ângulo zero. Cosseno de zero tá aqui. Vale quanto? Legal, né? Me ajuda agora. Seno de π sobre 2. Tá aqui o π sobre 2. Tá aqui o seno. Olha quanto que tá. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? Está aqui o eixo, está aqui o π sobre 2. Bem aqui. O cosseno está aqui. Então, joga para cá, vai dar quanto? Tá entendendo, Maria? É porque os valores de eixo de seno e cosseno sempre tem que ser jogado no eixo x e no eixo y. Aqui, olha, seno de π. Onde é que está o π? Está aqui o π. Seno de π. Esse aqui é o eixo dos senos. Aí tu tem que jogar ele para cá, para o eixo dos senos. Vai bater em que ponto? No zero. Cosseno de π. O π está bem aqui. Em cima de que valor? Então, quanto que ele vale? Cosseno de π? Estamos terminando. 3π sobre 2. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Está aqui o 3π sobre 2. Está aqui o eixo dos senos. Olha quanto que está. Vai dar quanto? Quanto que é o seno? Eu falei seno, né? Quanto que é o cosseno de 3π sobre 2? O 3π sobre 2 está bem aqui. Tu tem que jogar para o eixo dos cossenos. Quanto que vai dar? E, finalmente, quanto que é o seno de 2π? Aqui o 2π. Joga para o eixo dos senos. Vale quanto? E, finalmente, quanto que vale o cosseno de 2π? Está bem aqui, ó. Anotem, por favor. Senhora, bom dia. Sim, ela me enviou todos os horários, já fizemos uma programação básica, que eu vou passar para a senhora já. Pessoal, ficou claro isso daqui? Beleza.
essa é a primeira parte da aula ainda, tá bom? O que a gente vai ver na próxima aula já é a aplicação disso, na chamada relação fundamental da trigonometria. Próxima aula, ok? Vamos parar aqui a gravação. Ah, sim, caso você queira fazer parte do nosso grupo de estudo, por favor, entre em contato comigo. Grande abraço, parte senhor, tchau.